A paz do Senhor a todos. Quero deixar uma mensagem ao teu coração. Eu sou o pastor Gilson, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 10, versos 6 e 7, versos 9 e versos 22. Está escrito assim: o Espírito do Senhor se apoderar de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprir, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Versos 9. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. 22. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio das bagagens. Amém? Povo de Deus, Deus foi um Deus que escolheu Israel para ele, para ser a menina dos teus olhos. Deus tem um zelo por Israel que ele não tem por ninguém. E Deus fez sinais no Egito, se levantaram povos, nações contra Israel. As guerras de Israel, quem dava vitória a Israel era Deus. Israel não precisava lutar, ele tinha um Deus que protegia e dava vitória contra os seus inimigos. Agora, por Israel observar que as demais nações, os demais povos tinham um rei humano, braço, eles decidiram escolher para eles um rei. E eles vão escolher um rei. E eu vou dizer uma coisa para você. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Porque Ele é Deus. Ele faz, Ele cria, Ele traz a solução. Ele é o provedor de todas as coisas. Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. A plenitude de tudo aquilo que um ser humano precisa se encontra em Deus, em Cristo Jesus e na pessoa do Espírito Santo de Deus. Aí vai dizer o texto em 1 Samuel, que capítulo 9, versos 1, que eles vão escolher agora um rei. E Samuel, muito triste, porque o povo estava rejeitando a Deus, vai deixar eles escolher. E vai dizer que havia um homem chamado Quis, que era pai de Saul. Esse homem era rico e de muita influência. Coisa boa é a gente influenciar, não ser mais influenciado. De repente, se Israel tivesse aprendido com esse homem, ser um influenciador, observar que dentro da nossa trajetória nós só temos tido vitória com o Senhor, Israel jamais iria rejeitar o Senhor. Mas tudo bem, Israel fez isso. E esse homem tem um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, que ninguém em Israel era igual a ele. O homem mais alto em Israel batia em seu ombro. Ou seja, agora o povo está escolhendo uma pessoa bonita, alta, forte, de boa aparência, para ser o teu rei. E o texto também é bem claro, lá no verso 6 que nós lemos, que o Espírito do Senhor se apoderou dele. E ele virou profeta, ele começou a profetizar. Está ele profetizando, né? E ele vai profetizar, e o verso 7 vai dizer assim: depois que se cumpriram os sinais. Que sinais são esses? Havia um grupo de homens de Deus, sacerdotes descendo, tocando suas flautas, tocando seu pandeiro, né? E Saul ia encontrar com eles, depois que Saul começasse a profetizar com eles, depois desses sinais, Saul poderia fazer aquilo que queria, que Deus já era na vida dele. Eu aprendo uma coisa: ter Deus na minha vida é querer ser governado por Deus. Eu não vou usar Deus, eu vou deixar Deus me usar. E uma coisa a gente precisa entender: nunca olhe para a aparência, porque a aparência pode nos enganar. Deus, ele pega o menor da casa para fazer grande.
Saul já era grande. E o mais interessante, seu pai era um homem rico de muita influência, um homem muito conhecido. Saul vai sair atrás da jumenta dos teus pais, do teu pai, no campo, procurando daqui e dali desesperado. Ele saiu a serviço do pai e volta superior ao seu pai. O menino que saiu como servo, agora ele volta como governador, como rei de Israel. O que eu quero dizer para você? Você precisa acreditar o que Deus quer e pode fazer na sua vida. Você não pode definir a sua vida pelo estado do qual você se encontra hoje. Porque hoje foi de um jeito, mas amanhã será de outro. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Saul saiu para procurar a jumenta, mas voltou rei. A jumenta havia chegado na casa do teu pai. O teu pai estava preocupado com a jumenta. Mas depois que a jumenta chegou, ele passou a ficar preocupado com Saul, que já não voltou mais Saul, já voltou rei Saul. Chegou a honra na vida de Saul. E o texto vai dizer no versos 22, que embora o povo viu isso tudo em Saul, grande, forte, bonito, de boa aparência, não tem ninguém igual a ele, é ele que vai ser o nosso rei, e pronto, acabou. Aí o povo se reuniu, agora vamos consagrar esse rei, apresentar esse rei à nação. Está todo mundo reunido esperando Saul. E o texto no verso 22 vai dizer que eles vão consultar, porque Saul demorou a aparecer. E consultaram o Senhor. E o Senhor disse, ele já está aí. Sabe qual é o problema? O problema é que a pessoa que vocês escolheram é medroso. Posso falar uma coisa para você? Existe guerra na sua vida que você não vai poder contar com o homem. Você vai ser completamente dependente de Deus. Então a minha palavra para você nesta noite é a seguinte: eu sei que está difícil, eu sei que saiu do seu controle, eu sei que você não pode mais, mas aqui, Deus pode todas as coisas. Lucas 1,37. Há alguma coisa impossível para Deus? Então Deus está te dando, entrega esse problema ao Senhor. De repente você tem confiado em muita gente, mas que não tem coragem de guerrear com você, não tem coragem de dobrar o joelho para orar por você, não tem coragem de fazer um propósito de jejum para você. E nesta hora, neste momento, existe um Deus que só está esperando você clamar por Ele, entregar este problema na mão dEle, para que Ele venha trazer a solução para a tua vida. O povo estava esperando. Saul estava onde? Escondido atrás da bagagem. Não adianta ser grande e não ter coragem. Então, Deus não te deu o espírito de medo. O espírito de medo te põe castigo. Você é um vencedor em Cristo. Confia no Senhor, que Deus vai te dar vitória.